Olá, para você que chegou agora nesse vídeo e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e sistêmica e coach de vida emocional. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E para você que já acompanha meu trabalho aqui no canal e em todas as mídias, gratidão imensa sempre. Atendendo a pedidos, hoje o tema que eu vou falar é sobre o medo de dirigir. O que está por trás desse medo? O que está por trás dessa dificuldade, né? Porque são as questões emocionais que estão envolvidas por trás desse medo, por trás dessa dificuldade, é que precisam ser olhadas. Então eu achei por bem trazer esse tema dentro de um contexto onde a gente possa relacionar as questões emocionais que estão por trás desse medo, dessa dificuldade, olhar um pouquinho, fazer uma relação, uma conexão com históricos, né? Históricos de vida, porque as nossas dores, os nossos medos e as nossas dificuldades, elas nascem lá na infância. Mas fique aqui até o final, porque depois nós vamos fazer um exercício, uma vivência com a técnica da EFT para ajudar a aliviar os efeitos, as emoções que estão por trás desse medo, dessa dificuldade, né? Aquilo que fica ali carregado, pesado, difícil de lidar e que precisa ser liberado. É uma limpeza emocional, né? Então, fique aí até o final. Pegando a carona sobre históricos de vida, sobre a nossa infância, o que está por trás ali das pessoas já adultas que vão para a vida, que vão ser independentes. O ato de dirigir é uma liberdade, é uma independência também, é uma forma das pessoas se locomoverem independentemente, né? Então, pode ser que, veja só, não existem regras, mas eu percebi muito nas pessoas que chegaram para mim nos atendimentos as dificuldades da grande maioria que estavam relacionadas com o medo, com esse pânico às vezes, ou até receio de dirigir, com essas dificuldades emocionais. A gente olhava então para a infância, olhava então para o histórico de vida e nós encontrávamos lá crianças que foram duramente criticadas, né? Eu sempre digo, a gente vai relatar aqui fatos, acontecimentos e não vamos relacionar isso a julgamentos. Isso acontece em algumas famílias, acontece em alguns sistemas familiares, porque foi dessa forma que os nossos pais enxergaram que tinham que ser. Então o que acontece é que muitos pais enxergam, entendem que as coisas precisam ser assim, porque foi com eles e eles estão somente replicando, repetindo, né? Então, algumas crianças são duramente criticadas, não são muito incentivadas e ainda são muito cobradas, que não erre, que não erre. E ao menor sinal de erro são duramente criticadas, julgadas e chamadas a atenção. Então, essas crianças aqui, meninas e meninos, que foram duramente criticados, cobrados, né, com uma certa dureza, com uma certa forma de ser severos, com aquela chamada, né, você não pode errar, você não deve errar, não erre, é feio, né, então você vai ter aí um descrédito se você errar. Você pode ser condenada a ser menos que os outros, né, porque você está sendo pontuada ali, errou, opa, já precisamos olhar para esse seu erro. Então a pessoa vai para a vida adulta e começa a desenvolver a sua independência, desenvolver o seu caminho, construir a sua estrada e vai se deparar com muitas necessidades que ela precisa assumir. Necessidade de independência, necessidade de caminhar com as suas próprias pernas, tanto na profissão quanto na vida pessoal, né, nos relacionamentos, em todas as áreas da vida. Então surge ali a necessidade e a oportunidade de dirigir. Só que dirigir é um ato de responsabilidade por si mesma. Então é onde a pessoa precisa ser responsável por ela mesma, pelo espaço que ela está ocupando, pelas pessoas à sua volta
Então é uma atividade que requer confiança em si mesma, que requer aquele tom de eu sei que posso, eu sei que consigo, eu sei que mereço. Se qualquer uma dessas falas não soar bem, não ter um tom agradável no coração, ficar aquela coisa um pouco, será que? Eu acho que não. Então pode ser que, mas não sinto confiança em mim mesma. Daí, se qualquer uma dessas palavras, dessas responsabilidades, dessas ações, desses sentimentos não pegar bem no coração, não for verdade, por conta de históricos lá da infância, de excesso de cobranças, de críticas, de cobranças em não errar, né? Então ali, e ainda associado a isso pouco incentivo, então é bem possível que esse medo pode aflorar na prática da direção, né? No dirigir. E veja só, por um acaso é com a direção, poderia ser com outra atividade, com outra prática, mas isso depende de cada um, né? Às vezes algumas pessoas desenvolvem outros medos, têm uma relação de dificuldade com outras atividades, mas aqui no caso a gente está citando a direção, né? O dirigir. Porque eu estou ali dentro de uma condução, me conduzindo, andando no meio de outras pessoas, precisando ser responsável por mim mesma, preciso ter confiança no meu taco. Então veja só, é algo sério de uma certa forma e que se qualquer alguma questão não tiver bem elaborada dentro dela em relação à confiança, então o que acontece ali? Os gatilhos daquela dor, daquela cobrança de que foi ensinado para aquela criança que não pode errar, que você não deve errar, que é feio, que é um descrédito para você, e aquela cobrança acirrada cresceu com ela. Então os gatilhos da mente consultam lá aquela dor daquela criança e se manifesta no adulto naquele momento onde ele vai exercer uma atividade que precisa ter confiança em si mesma, que precisa, né, ter confiança no seu taco, como a gente fala. Então eu acredito que isso possa fazer um pouco de sentido, o porquê que algumas pessoas daí criam um medo muito grande, porque não acreditam, não confiam em si mesmas o suficiente para conduzir um carro, ser responsável pela sua própria vida naquele momento e também pela vida das pessoas ao seu redor. Então isso são gatilhos que a mente fica consultando lá da infância, né? Vem esse medo e a pessoa se trava, se paralisa ou entra em choque, entra em pânico, né? Às vezes a pessoa até consegue dirigir, mas com uma dificuldade, com um peso, com um pesar, é algo que para ela é tão difícil que se torna cansativo, que drena a sua energia, que aquele dia para ela é um desgaste imenso, é um desgaste muito acima da média que seria para uma outra pessoa, né? Então, aqui eu posso dizer essa relação certamente quanto ao medo de errar, né? O medo e o quanto eu preciso confiar no meu taco, ser responsável por mim mesma. Aqui também tem uma pegada de pessoas que não aprenderam a ser independente o suficiente para enfrentar vários tipos de desafios. Pessoas que de uma certa forma, por N motivos, pelo seu próprio histórico, pela forma como foram educadas, criaram uma certa dependência emocional. Isso acontece para todos? Não, não acontece para todos. Cada um desenvolve um tipo de gatilho, cada um desenvolve um tipo de dificuldade, né? Eu acredito que aqui eu já posso trazer um pouquinho de clareza com esses ensinamentos. Então, o que está envolvido aqui? Medo de errar, independência, responsabilidade por si mesma, pelo espaço que ocupa, pela sua vida e pelas pessoas ao redor. Esses são os principais gatilhos, né? Então eu acredito que esse é o primeiro olhar para esse medo. Por que eu tenho medo? Como foi a minha infância? São essas perguntas que a pessoa precisa se fazer. Como os erros foram tratados comigo enquanto eu era criança? Quando eu errava, eu era muito criticada, eu era muito julgada, eu era muito cobrada. De repente eu até recebia castigos. De repente até eu era proibida então de fazer alguma coisa que eu gostava muito por conta de algum erro. Erro na escola, erro em casa, erro com os irmãos,
Erro enquanto criança, brincando, vários tipos de erro. Então é para isso que a gente precisa olhar. E olhando agora para esses medos de errar, esses medos de precisar ser responsável, né? Esses medos que envolvem o dirigir, vamos agora fazer então um exercício com a EFT para limpar um pouco essa bagagem pesada, esses gatilhos, esse peso que fica acumulado, armazenado, para trazer um pouquinho de leveza, de entendimento, de paz, tá bom? Então, para quem já conhece o exercício, só me acompanha. Para quem não conhece, de repente assista, pause, volte no exercício no início e faça novamente. Mas a ideia mais interessante, mais inteligente é aprender a fazer a EFT de forma assertiva, correta, para ter os resultados que merece e que precisa. Porque quando a prática da EFT, o exercício, ele não é feito de forma correta, de forma assertiva, os resultados vão ser bem menores, né? Às vezes pode até que não sinta muita diferença. Então eu digo para clicar aqui embaixo no meu site, onde tem um cursinho que eu criei, que é da autoaplicação da EFT, onde eu ensino toda a ciência por trás da EFT, o que está por trás dos ensinamentos, né? Para daí então fazer de forma assertiva, de forma apropriada, correta o exercício, ok? Então vamos lá, respire fundo agora, procure sentar-se confortavelmente, numa cadeira com os pés no chão, né? Deixando a respiração correr solta. Procure não ser interrompido por celular ou por alguém. Reserve alguns minutinhos agora só para essa prática, tá? Então, respirando fundo, pense agora nesse medo de dirigir. De repente, se você tem um outro tipo de medo que envolve alguma atividade física, você pode usar esse exercício também para essa atividade, só trocando a palavra dirigir por a sua dificuldade, entendeu? Respire fundo, pense agora nesse medo, nessa dificuldade, o quanto seu coração acelera, o quanto você tem sensações no corpo, né? Sentimentos reprimidos que vêm, que afloram, quando você precisa se colocar a serviço dessa atividade, quando você precisa dirigir, ok? Então, respirando fundo, a gente começa batendo aqui no ponto do karatê, eu vou falar uma frase e você repete. Mesmo que eu tenha muito medo de dirigir, e isso paralisa o meu corpo, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar, profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu sinta medo de dirigir e me paralise nesse momento, sentindo várias sensações no corpo, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar, profunda e completamente. Ok, solte os braços, continue respirando fundo e a gente vai agora tocando nos pontos energéticos. Quanto medo de dirigir? Só em pensar eu me paraliso. Meu corpo todo fica alterado. Fico tremendo. Meu coração acelera. Eu sinto que não vou dar conta. Me paraliso. Às vezes, até tenho vontade de chorar. Porque eu não entendo de onde vem esse medo. E eu gostaria muito de resolver esse medo em mim. Então, quando eu paro e penso no medo, fico tentando entender
Quando começou? Por que esse medo surgiu? E às vezes é difícil lembrar. Então, talvez eu lembre da minha infância. E lembro de todas as críticas que eu sofri, das cobranças em não errar, de todas as vezes que foi falado para mim que errar é feio, que eu não devo errar, que o errar me desqualifica, me deprecia como pessoa, que eu não devo achar normal errar e que eu preciso ser responsável pelos meus erros sempre. Por um lado, eu até entendo tudo isso. Entendo até porque que foi ensinado para mim tudo isso. Mas alguma coisa na minha infância se potencializou. E eu comecei a ter medo de muitas coisas. Medo de responsabilidades. Medo de independência. Medo da liberdade. O medo de errar. Na verdade, o mais forte é esse medo de errar. Já pensou se eu bato o carro? Já pensou se eu atropelo uma pessoa? Já pensou se eu me machuco? Só vem coisas negativas na minha cabeça. Mas talvez se eu conseguir limpar um pouco dos gatilhos que me levaram a ter esse medo, ou até mesmo essa dificuldade na hora de dirigir, quem sabe aos poucos tudo pode ficar melhor. Quem sabe aos poucos esse medo começa a sumir, ficar mais fraquinho. E eu entender que dou conta sim. Que esse medo não é da minha versão adulta. Que esse medo pode estar vindo da minha criança. Porque foi o jeito que ela entendeu que precisava ser. Mas agora eu posso me responsabilizar por mim mesma. Pela minha vida. Pelo meu caminho. Pelo meu espaço. Pela minha liberdade. É permitido essa liberdade. E essa liberdade pode ser muito boa. Então eu me abro agora para essa possibilidade. Para a possibilidade de olhar para essa independência com leveza. Então eu me abro agora para essa possibilidade de romper com medos do passado. Respire fundo, solte os braços, procure observar as sensações no corpo, pode ser que você se sinta mais leve já, tenha mais clareza e comece a sentir menos intimidação por esse medo, será um bom sinal. E esse exercício daí você faça sempre que puder, sempre que você sentir alguma identificação com esses medos. De repente pode ser medo por outra atividade que não seja dirigir, né? Como eu já falei, então aproveite o mesmo exercício, só troque a palavra dirigir pelo que seja o seu caso, né? E sempre se observe.
se esse medo está mais distante, se ele ainda está perturbando, né? Se é porque ele está muito presente ainda, é porque tem alguma situação mais profunda que precisa olhar. E sozinhas, sozinhos, nós só vamos até onde o inconsciente permite, né? Ou seja, se tem questões profundas, se tem algum emaranhado, alguma questão mais delicada para ser olhada, precisa de uma terapia, precisa de um profissional, de uma pessoa que você confie, que sinta a afinidade com a energia. Então, não se deixe de lado. Muitas vezes, esses medos, eles nos roubam sonhos, nos roubam energias e nos roubam disposição. E você não merece isso. Libere tudo que precisa liberar, limpe tudo que precisa limpar e viva dentro de novas possibilidades, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para não ficar refém de situações que nos limitam e vivermos todo o nosso potencial com tudo aquilo que a gente merece. E se você sentir que quer ir mais a fundo, que precisa olhar algumas questões relacionadas a alguns medos, medo de dirigir ou outros tipos de medos de uma forma mais pontual, e se você sente afinidade com a minha energia, vai ser uma alegria e uma honra trabalhar ao seu lado. Aí entre em contato comigo, porque aqui embaixo tem todos os meus contatos, e-mail, WhatsApp, tem o site, tem tudo ali, ou por qualquer mídia, ok? Agora deixa o seu joinha ali embaixo no vídeo para ajudar o YouTube propagar, espalhar essa mensagem, porque quanto mais pessoas colocar o joinha ali embaixo, mais ele entende que o vídeo é relevante, que o tema é relevante e que precisa espalhar essa mensagem para mais pessoas, ok? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!